Olá, gente! Mais um MielomaCast para vocês e hoje trazendo um convidado muito especial. Ele é comunicativo, fala bem pra caramba, manja muito de mieloma, não só de mieloma, mas eu puxo a sardinha pra gente, né? Eu estou recebendo aqui o Dr. Breno Guzmão. Dr. Breno, obrigada por estar aqui com a gente hoje, é um grande prazer. Obrigado a você, Cris. Convite maravilhoso. Sempre participo dos eventos que a Cris me chama, né? Assim, já sou de carteirinha. Da família. Exatamente. Família. Da família, literalmente, né? Porque eu sou o médico da família. Sim, é verdade, é verdade. A Cris, quando tem perrengue, ela me procura. É verdade, é verdade. Até quando é perrengue, que não é da sua área, aliás, nunca é da sua área, né? Nunca é na minha área, Nunca é exatamente. da sua área. E não sou só eu, você sabia que essa imagem que os pacientes têm de você? Ah, é? É um médico que está sempre ali, que sempre atende, que nunca diz não. Quantas vezes os pacientes assim, vieram até a gente, eu pedi tua ajuda e você foi lá, ponta firme. Mas é uma muito coisa bom. que eu falo e que eu Muito ensino bom. muito para os meus residentes. Os médicos só crescem na profissão com um único lema: disponibilidade. É isso aí, Quem está disponível vai estar sempre procurado. é isso aí. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho desses... a gente sabe que o tratamento do mieloma mudou muito, né? Então, principalmente nesses últimos anos. Mas a gente sabe que vai mudar mais ainda. Então, vamos dar um teaser, vamos fazer um overview do que está acontecendo e do que vem por aí. Porque a gente já sabe do CAR-T, já sabe dos bispecíficos, né? Que agora, o primeiro bispecífico foi aprovado, né? Na Europa, não é isso? Exatamente. Primeira vez que a Europa passa na frente dos Estados Unidos, hein? E a gente que estava com nessa correria aí, querendo aprovar, porque o daratumumab, por exemplo, teve as aprovações no Brasil antes mesmo que a Europa. Sim, né? é A gente estava verdade, nesse é páreo verdade, também. é verdade, é verdade. Mas é fantástico, né? O mundo do mieloma tem atraído muito interesse da investigação clínica, muito interesse da indústria farmacêutica, investindo muito. E, claro, a gente vendo entrevistas da doutora Marivi, por exemplo, ela que foi premiada recentemente, uma das melhores investigadoras do mundo, né? E aí você vê que antigamente a gente falava com uma boquinha pequenininha, tímido, e sem que nos escute, de que será que a gente pode falar de cura no mieloma em breve? E hoje em dia se fala cada vez mais, né? Estamos chegando perto, estamos chegando perto. Isso realmente conforta de que a nossa dedicação, o nosso trabalho dia a dia está indo nesse caminho certo. Não, é verdade, né? Então, falando então um pouquinho do que está em desenvolvimento, o que enche seus olhos? Assim, me conta um pouco do que tem de novo, além do que a gente já sabe, né? Do CAR-T, o que mais tem por aí que está em estudo clínico, que ainda está sendo investigado, que a gente pode já olhar com outros olhos? Olha só, tem outras moléculas que estão chegando, tá? Tipo imunomoduladores de última geração, que a gente já conhecia, já foi falado aqui no MielomaCast, de talidomida, lenalidomida e poma, e agora vem iberdomide, com resultados interessantes, ou seja, quando a gente fala em resultados interessantes e não extraordinários, é porque eles são testados inicialmente em cenários totalmente adversos, onde o paciente já não tinha nenhum tratamento disponível. E mesmo assim ele mostra um bom resultado. Então, imagina num paciente que não está super tratado. E né? aí, quando esse paciente recebe essa droga, o grupo de pacientes começam a receber esse tipo de novas drogas e demonstram um bom resultado, e aí ele vai galgando ser colocado e testado, provado em etapas mais precoces dos pacientes. Isso é muito importante, porque quando é em etapas mais precoces, é uma doença menos complexa. É uma doença menos resistente, com maior probabilidade de êxito. Então, o cenário vem melhorando há alguns anos, que vem aparecendo muita coisa nova, né? E vem modificando até a forma de administração também, né? A gente tem selinexor, iberdomide, a gente tem melfuflane, que é uma inovação do melfalano. A inovação? Porque ele modifica, né? É um alquilante modificado. Então é um tipo como se fosse um super melfalano. Mas que a gente não esquece do passado, né? Todas as drogas a gente não
elimina, deixa como arsenal. Porque o velho e bom melfalano ainda é muito útil. Eu tive uma reunião, um evento há uns 15 dias, em que o Dr. São Miguel falava, não subestime o melfalano, deixem ele guardado aí, que a gente ainda vai usar muito o melfalano. Então é muito importante a gente contar com o velho, somar o novo, e isso está chegando com muita força. Eu acho que é a doença hematológica que mais evolui no entendimento e nas opções de tratamento. Sabe que ontem eu estava ouvindo falar nos tri específicos. Quer dizer, a gente mal tem o bi, já estão falando no tri? Exatamente. E é sensacional. O tri específico vem pelos anticorpos, mas também eu tenho até iniciativas do CAR-T, o triple CAR-T, com 3 alvos. E o bi específico é porque ele vai juntar o linfócito do paciente junto com 2 alvos terapêuticos, né, da célula do mieloma. E o que mais? Fora os bi, os tri, o CAR-T, tem mais coisa vindo aí? Tem mais coisas, como eu falei, o selinexor. É uma droga que é difícil pelos eventos adversos, né? Tem uns efeitos colaterais gastrointestinais que não são muito bons, mas o iberdomide é sensacional. E os conjugados, anticorpos conjugados. O que a gente tem testado no Brasil é o belantamab, mas tem outras iniciativas também. E que ele sozinho não dá um resultado tão extraordinário, mas quando combinado com a pomalidomida, por exemplo, vai muito bem. Está registrado agora, saindo o preço, aí a gente já tem uma chance de conseguir o belantamab também, né? Porque está demorando. Esse está demorando, hein? Está demorando. Esse está demorando. É chatinho o uso, tem que ter um pouco de cuidado nos olhos, mas nada que a gente tem que ter um bom oftalmologista do lado, que acompanhe em paralelo, mas são eventos adversos que são controláveis. E você, como é que você vê essa questão desses novos tratamentos, seja o CAR-T, os bispecíficos, os tri, enfim, o iberdomide, os efeitos adversos, eles vêm parecidos com o que a gente já tem hoje? São efeitos, ou vêm piores, é mais difícil de manejar? Que essa é uma dúvida que os pacientes têm, né? O medicamento vem, o que vem junto com a caixinha, escondido ali? Que vem no pacote, né? Lógico. Então, todo remédio tem o seu efeito colateral. Se a gente fosse basear nos efeitos colaterais, ninguém tomaria aspirina. Se ler a bula, já não toma, né? Não. Você tem que ter em mente que hoje o uso da aspirina é o efeito colateral. Ele foi inventado como anti-inflamatório. Foi visto que os pacientes tinham sangramentos e alteravam as plaquetas. E hoje a gente usa como antiagregante. Entendi. O cardiologista usa e a aspirina é usada como medicamento de suporte para cardiologia, como antiagregante plaquetário, para evitar infartos. Mas não é como ele foi inventado. Ou seja, os remédios vêm sempre com um pacote de efeitos colaterais. Porque a gente está alterando alguma coisa. Sim. Entendi. Né? Mas como é que você acha? A gente pesa o risco e o benefício. É porque a gente sabe que quanto mais tratamento o paciente faz, né? Mas acho que você acha que mais sensível ele vai ficando aos efeitos adversos ou não necessariamente? Não necessariamente. A exposição a remédios ele pode ter um efeito colateral. Você pode ajustar ou pode tratar esse efeito colateral e melhorar, mas também em alguns casos ele pode deixar. E aí faz com que a gente depois escolha tratamentos que não aumente esse efeito colateral deixado. Por exemplo, o paciente que fez bortezomib e ficou com a neuropatia, quando ele precisar de um novo protocolo de tratamento, eu vou evitar dar novamente bortezomib ou remédios que dê neuropatia. Entendi. Para não piorar a situação clínica dele. Entendi. Só que antes a gente não tinha muita opção. Então, a gente eliminava essa classe terapêutica pelo evento adverso e não tinha como substituir. Hoje, dizem muito, né? Aí que problema, a sopinha de letras para encaixar com a melhor combinação de remédios. Esse é o melhor dos problemas. O ruim era quando não tínhamos sopinha de letras. Só tinha uma letra. E ficou tanto tempo assim. Exatamente. Eu lembro quando a gente começou, há 18 anos atrás, não tinha. Exatamente. Não tinha nada. E quando não, bortezomib tratava só com poliquimioterapia. Que ainda tem um papel hoje, né? Tem. Poliquimioterapia ainda é útil, não como um tratamento definitivo,
mas como uma ponte para alguma coisa, para aquelas doenças muito agressivas que vêm com plasmocytomas, com massas. E parece um linfoma. E que a gente precisa, para segurar a doença, enxugar um pouco a doença enquanto chega alguma coisa, né? Ou coloca no estudo clínico, ou coloca está chegando uma droga nova. Mas os resultados são com pouca duração de resposta. Como é que a gente está hoje em questão de estudo clínico? Você acha que o Brasil assim, evoluiu? A gente tem participado mais? Tem. A gente evoluiu bastante. E essas drogas novas eram impensáveis que o Brasil participasse. E hoje a gente está participando em bastantes estudos clínicos, inclusive de carticel, de bispecíficos, conjugados, né? Agora, tudo isso veio depois da aprovação das drogas. Ou seja, havia um antes e um depois, por exemplo. Como evoluiu muito nos Estados Unidos e na Europa, então todos os estudos de pacientes em recaída têm que ter sido exposto previamente à lenalidomida. Enquanto a gente não tinha lenalidomida em uso, nenhum estudo clínico podia chegar ao Brasil. É mesmo. E esse é um dos problemas que enfrentamos hoje para colocar pacientes do SUS em estudos clínicos de protocolos em recaída. Porque ele tem que ser previamente exposto a lenalidomida e bortezomib. Então, estamos sofrendo esse gap, né? Essa diferença, esse buraco entre o público e o privado, pela falta de acesso à lenalidomida, que não dá acesso a novos estudos ao pessoal do SUS. Porém, a indústria farmacêutica já enxergou isso e já tem iniciativas de fazer estudos clínicos em primeira linha com essas novas drogas. Por exemplo, o específico teclistamab tem uma iniciativa de fazer um estudo clínico em primeira linha para pacientes do SUS, por exemplo. Poxa, que bacana, né? Bacana. Essa é uma droga... O teclistamab foi o que foi aprovado, né, agora? Foi o que foi aprovado na lá Europa? na Europa. E os resultados são excelentes. Fantástico, né? Fantástico, fantástico. Mas são drogas que são usadas sozinhas? O estudo clínico inicial foi sozinho. Eu participo do estudo clínico em combinação. Ou seja, a inovação chegou de uma forma realmente avalaçadora. Por exemplo, é o estudo que eu coloco teclistamab mais daratumumab. Ou seja, não existe quimioterapia. É só anticorpos. Não é? Tá mudando, né? Vendo na linha do tempo, quando você imaginaria tratar um mieloma múltiplo só com anticorpos? Sem químio. Né? Realmente é uma evolução. A gente está num cenário muito moderno. E é o mesmo estudo que os Estados Unidos e a Europa estão participando, em tempo real. E então essa necessidade da gente ter aprovações contínuas é justamente porque as novas drogas são sempre testadas em cenários que ele já foi exposto ao anterior. E se a gente não tem aprovado isso no Brasil, a gente não vai chegar nas novas drogas. E a pesquisa clínica, o que é de interesse científico de evoluir na medicina, no Brasil também tem uma necessidade, um apelo de acesso. Sim. É ciência mais acesso. Sim. Essa é uma questão que a gente não pode nem entrar hoje, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. Acesso isso é assunto para vários podcasts aqui, né? Mas a pesquisa clínica é uma forma de acesso. Sim, é verdade. É que às vezes demora tanto para aprovar um estudo. Isso tem melhorado. Antigamente demorava muito para aprovar um estudo no Brasil. Quando aprovava, já estava quase fechando lá, né? Aí quando e os estudos são competitivos. Sim. Não tem assim, tem 200 vagas para o Brasil. Não. Terão 500 vagas para o mundo. E vai chegar. Quem chegar primeiro chegou, então. Exatamente. Então, a gente tem que ser mais célere nessas aprovações. E isso tem melhorado na Conep, lá na Anvisa. Tem melhorado. Está tendo mais rápido um pouquinho, né? Porque a gente sofria sempre com isso, né? Muitas vezes o estudo abria, depois de 2 dias ele estava sendo encerrado já. Eu já tive casos assim, né? Cenários assim. Aprovou, visita de início, já pode recrutar, mas você tem 2 semanas, tá? Sim. Não, 2 semanas é bastante. Eu já vi isso acontecer em 2 dias. Hoje em dia, é que a burocracia de fazer é tão grande que não vale nem a pena fazer essa... Porque não dá tempo de você selecionar um paciente em 2 semanas, menos em 2 dias. É verdade. E hoje a gente fala muito essa questão da evolução das drogas, do mieloma
ficar uma doença crônica ou não, né? Mas o que a gente tem visto é que cada vez mais os pacientes estão vivendo mais e melhor. Isso acho que não dá nem para negar, né? Isso é uma realidade. Né? E aí, a minha pergunta é, com tudo isso que está vindo de novo, com tudo que a gente já tem, né? Mais o que está vindo aí, a gente pode falar numa nova revolução no tratamento daqui a algum tempo? Eu acho que vai sim. mudar a ideia de olhar o transplante ou de olhar, enfim? Eu acho que sim. Olha só. Primeiro, os pacientes que têm uma doença mais agressiva, essas novas drogas vêm com boas respostas. O CAR-T, por exemplo, um dos estudos do CAR-T mostrando pacientes que tiveram uma recaída precoce. A gente vê no dia a dia aqueles pacientes, e quem nos escuta vai se identificar. O paciente fez o tratamento, entrou em remissão, fez o transplante, uma recaída em seguida. Com aquele pensamento que ia ficar 4, 5 anos em remissão. Então, esses pacientes que recaem precocemente pós-transplante têm um prognóstico pior, né? A doença é mais complexa, e o CAR-T foi testado nesse cenário com mais de 90% de resposta. Ou seja, a evolução está ajudando. Era sempre uma barreira tratar o paciente de alto risco. Porque sempre tinha esse problema da resposta ser mais inferior, né? Ser mais pobre. Mas a gente está conseguindo boas respostas nesses pacientes. Está melhorando. E os pacientes com a doença mais, que a gente chama standard, né? Mais normal, esses pacientes estão, com essas novas drogas, estão indo muito bem. Muito bem. Então, realmente, motiva, né? Motiva e nos dá esperança, e a gente transfere essa esperança para os pacientes. Porque no fim do dia, o que o paciente quer? Quer voltar à vida normal dele, né? Exatamente. Quer poder trabalhar, curtir a família, sair. E eu acho que antigamente, a minha opinião, o tratamento debilitava muito, né? Então era muito comum a gente ver. Até hoje você vê pacientes que têm doença óssea, que não conseguem trabalhar e tal. Mas a gente lutando por um diagnóstico mais precoce, né? Com as nossas campanhas de conscientização, com educação médica. Mas o que vem por aí, a gente espera que isso chegue logo para todo mundo que está no SUS também. O paciente vai poder ter uma vida muito mais próxima do normal, uma vida com qualidade, né? Hoje já não é mais tão difícil você ver pacientes de mieloma fazendo ginástica, sabe, dançando. Com certeza. Né? Tem uma história de um paciente que é muito interessante. O paciente tinha uma doença que parecia simples, mieloma normal, corriqueiro, jovem, trabalhando, e aí teve o diagnóstico. Fez o tratamento, fez o transplante, o tratamento não tinha alcançado aquela resposta completa, e quando sai do transplante, sai com doença. Pior do que entrou. Nossa. Aí, alerta. Né? Alerta que vai dar errado. Colocamos de novo um protocolo de resgate, já está há 16 meses com esse tratamento, viajou com a família, entrou em remissão e viajou de uma forma de férias com a família, em que ele mandou uma mensagem muito interessante, que ele falava: por primeira vez, eu me senti que eu não estava doente. É isso que a gente quer. Ele poder viajar com a esposa, com os filhos, e dizer assim: eu me senti que não estava doente. Isso é importante, né? Isso é sensacional. É o objetivo alcançado. Né? E Devolvê-lo para a sua vida, para o que ele gosta de fazer. Nesse caso era viajar, passar umas férias com a família. É muito bom. Dobrando, obrigada. Assim, eu acho que é importante a gente levar essa mensagem positiva para todo mundo, né? Dessas mudanças de tratamento, dessas novas esperanças que vem aí. É muita coisa. Eu acho que a gente pode até fazer aí especiais de cada uma delas. Mas o importante, acho que a essência é essa, né? É que o futuro já chegou e o tratamento mudou, né? O futuro já chegou e a esperança é que ela existe. Não é fictícia, não é fumaça. Ou seja, a expectativa é muito grande com esses novos tratamentos. Qual a mensagem que você dá olhando lá para aquela câmera? Pro pessoal que tá Olhar para o vendo? pessoal,
o tratamento do mieloma está avançando muito, já avançou muito, já está chegando para a gente aqui e vocês vão poder desfrutar disso, porque a realidade já chegou. Eu acho que isso é uma motivação para a gente seguir lutando, para a gente seguir tratando, e vocês vão desfrutar de mais vida com mais qualidade. Isso aí. Obrigada, doutor Breno. Obrigada a você e até a próxima.